Olá, professores, como estão vocês aí? Espero que todo mundo esteja bem, firme, preparados ou preparando-se aí para o próximo domingo. E tem que se preparar mesmo, gente, porque a nossa lição é muito importante, muito mesmo. A gente vai falar sobre a missão da igreja. É uma oportunidade única que a gente está tendo de falar a respeito desse tema, até porque, como a gente viu na lição, ou vai ver, o que a gente entende ser a nossa missão é que vai determinar o tipo de igreja que a gente é. Que tipo de igreja nós somos? Somos um tipo bom ou ruim? Pois é, vai depender do que nós entendemos ser a nossa missão. E como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe qual é a missão, a nossa missão como igreja? A gente sabe olhando para a Bíblia. O Novo Testamento vai dizer qual é a missão. Nós precisamos olhar para isso e precisamos então nos estruturar para atender então essa missão, tá bom? Bora então estudar a missão da igreja, o tema fascinante então para o nosso próximo domingo, tá joia? Vamos lá, no próximo domingo então nós vamos continuar os nossos estudos a respeito da doutrina da igreja, agora então na terceira lição, e o nosso tema é a missão da igreja, ok? E nós temos então como propósito para a nossa lição do próximo domingo uma tripla estrutura. Primeiramente vamos compreender qual é a diferença entre estrutura e missão, ok? Uma coisa é a estrutura, outra é a missão da igreja. Em segundo lugar, nós vamos aprender o que o Novo Testamento apresenta como sendo a missão da igreja. Uma vez que a gente entendeu a diferença entre a estrutura e a missão, a gente vai se perguntar então, afinal, qual é a missão? E por fim, nós vamos comparar algumas visões modernas a respeito do que é a missão da igreja, como alguns autores se posicionam em relação a isso, para a gente então fazer uma espécie de uma aplicação a respeito disso, tá? E baseado nesse propósito, então a nossa lição ela vai estar dividida em três partes. Primeiro nós vamos falar sobre a diferença entre missão e estrutura. Uma coisa é diferente da outra, né? A gente vai ter que fazer essa distinção para então entender o que é missão e analisar e estudar então quais são os propósitos de Deus para a sua igreja, que nós entendemos ser a missão da igreja. Tá certo? E por fim vamos fazer uma aplicação às várias visões modernas a respeito do que seria então a missão da igreja. Ok? Então vamos à primeira parte. A primeira parte ela discute missão e estrutura. Eu quero que você olhe para esse quadro e você veja que esse quadro ele não está errado. De fato, a igreja ela é o resultado da missão adicionada à estrutura, tá certo? Missão mais estrutura é igual igreja. Não está correto, não digo que está errado, mas tem um problema com esse quadro. É que ele não sugere uma hierarquia. Qual é mais importante, a missão ou a estrutura? Esse quadro só pressupõe que missão mais estrutura gera igreja. Até dá a impressão que igreja é mais importante, não é? Eu queria dizer para vocês que não está totalmente correta essa ideia. E eu coloquei aqui um segundo quadro que seria realmente o quadro correto. Primeiro vem a missão, e depois vem a estrutura, e depois vem a igreja. Essa é a ideia correta. Ou seja, primeiro a igreja precisa descobrir para o que ela foi fundada, para o que Deus a formou. Ela tem uma missão, é um trabalho a fazer, e esse trabalho não é ela que diz qual é Deus que diz qual é. Porque ela é uma igreja, ela é uma instituição de Deus. Tá certo? Fundada por Deus, fundada por Jesus, e ela defende os interesses de Jesus. Então ela tem que se perguntar quais são os interesses de Jesus. E ela tem que se organizar para isso. Então primeiro ela vai descobrir qual é a sua missão, depois ela vai descobrir qual é a sua estrutura, e a estrutura vai atender a missão, e por fim, então, é que surge uma igreja. Tá certo? Igreja, portanto, ela é o resultado primeiro de uma missão, depois de uma estrutura e, por fim, ela é o corpo saudável de Cristo, tá bom? Eu acho isso importante e até muito interessante para a gente pensar, e eu trouxe uma proposta de um livro interessante chamado A Treliça e a Videira, onde o autor é um autor americano. Eu acho um pouco voltado para o contexto americano, mas ele tem princípios muito valiosos ali, e ele faz uma comparação interessante entre a estrutura e a missão, falando a respeito da treliça e da videira. A treliça, ela é menos importante do que a videira, né? A treliça, a tendência, uma boa
um bom resultado de um lavrador é quando a videira ela cresceu tanto que ela cobriu a treliça e ninguém vê mais a treliça. Então esse é o ideal de uma igreja. É meio cruel, eu diria, para os irmãos que trabalham com a estrutura, e nós temos alguns irmãos em nossa igreja que fazem isso. Eles trabalham especificamente com estrutura, porque o trabalho deles não aparece. E eu acho que esse é o ideal, né? Pode ser meio esquisito pensar assim, mas o ideal é que uma pessoa que venha para a nossa igreja, venha visitar, por exemplo, ele fique encantado com a igreja e ele pense que tudo funciona de uma maneira mágica, como se, né, a igreja fosse... tudo funciona naturalmente, tal, maravilhosamente bem, mas na verdade tem uma estrutura muito forte por trás disso, só que ninguém vê. A estrutura, a treliça, ela não precisa ser, né, uma maravilhosa, não precisa ser de carvalho, né, não precisa ser de ouro. Pode ser uma estrutura simples, porque o importante mesmo é a missão, mas a estrutura ela é importante. Sem a estrutura a igreja cai. A videira não fica em pé se ela não tiver a treliça. Assim como a missão da igreja, ela não pode ser cumprida sem uma estrutura. Então nós vamos falar mais sobre isso em outras ocasiões, quando falarmos, por exemplo, sobre a igreja visível e a igreja invisível. Mas o que é importante aqui é que nós precisamos da estrutura, mas o ideal é que a estrutura não seja notada. Numa boa igreja, ninguém vê a estrutura, você vê a parte espiritual. A parte da missão. A gente vê a igreja cumprindo sua missão, mas não vê a estrutura que subjaz essa missão, embora ela esteja lá e ela dê suporte, um suporte muito forte e muito seguro para que a igreja possa cumprir essa missão. Os irmãos que trabalham aí na nossa igreja, tesoureiro, presidente, vice-presidente, né, secretários, irmãos que trabalham com limpeza, todo esse trabalho e todo o trabalho de estrutura, de fato, é um belo trabalho porque não é notado. Tem até um hino muito interessante, eu gosto muito. Lembra aquele nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. Ele tem, acho que a segunda estrofe, ou a terceira, ela diz: eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu Salvador. Eu vejo os irmãos que trabalham com estrutura assim, eles encontraram um obscuro lugar. Ninguém vê o que eles estão fazendo, mas Deus vê, tá certo? Não se preocupem, Deus está vendo, Ele sabe o amor que esses irmãos têm e Ele vai recompensá-los. O irmão sobe no palco, né? Eu subo no palco lá e a igreja é maravilhosa, o pastor é maravilhoso, mas ninguém vê a estrutura que está por trás disso e sem a qual o trabalho espiritual não teria sentido, ele cairia por terra. Então, louvado seja Deus por esses irmãos que fazem esse trabalho e que estão lá num obscuro lugar na seara do nosso Salvador, não é? Bem, vamos lá, vamos continuar. Estávamos falando então sobre essas duas visões ou duas maneiras de entender a igreja, missão e estrutura. Então, só retomando aqui, primeiramente nós temos a missão, depois a estrutura para atender a missão e por fim o resultado é a igreja desse processo, ok? No Novo Testamento então, nós temos uma missão quádrupla, não é? Qual é a missão da igreja? Então nós temos quatro partes ou quatro aspectos dessa missão. Primeiro a adoração, depois o ensino, em terceiro lugar a comunhão e por fim a evangelização, tá certo? Às vezes a gente encontra lá uma frase só que define a missão da igreja e a gente vai ver ainda na nossa lição que isso depende muito do que a igreja entende ser o seu próprio trabalho naquele contexto específico. Mas o fato é que o Novo Testamento apresenta uma quádrupla missão. Eu não quero hoje tentar definir o que é mais importante aqui, embora eu até acredite que haja talvez uma certa hierarquia de trabalho aqui, mas vamos colocar esses quatro, ok? A adoração, o ensino, a comunhão e a evangelização. No final eu vou falar um pouquinho a respeito de como qual é o intercâmbio entre eles, mas vamos colocar os quatro importantíssimos. Se um deles faltar na igreja, a igreja não vai dar certo, tá bom? Porque realmente são quatro pilares da igreja de acordo com o Novo Testamento. Isso está na lição, os textos estão lá, vocês podem lê-los e apresentá-los então para a sua classe. Tá bom? Os quatro pilares da missão da igreja, tá bom? Então essa vai ser a segunda parte da nossa lição,
ok? E essa é então a missão da igreja. Interessante que o ensino, que é uma delas, está sendo utilizado então para apresentarmos este conteúdo. Olha que coisa bonita, não é? Então essa é a missão da igreja, tá bom? A missão é quádrupla, tá ok? Não tentem neste momento colocar a hierarquia ou dizer que um é mais importante do que o outro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas o importante aqui é que a gente apresente esses 4. São igualmente importantes. E uma terceira parte da nossa lição vai mostrar então algumas propostas modernas a respeito de como a igreja se organiza para isso, tá certo? Como nós vimos no Novo Testamento, nós temos uma quádrupla missão: a adoração, a comunhão, o ensino e a evangelização. E aí eu apresento então 3 propostas modernas de organização da igreja, tá certo? A do Rick Warren, a de Darrell Robinson e a da Convenção Batista Brasileira, ok? Dá uma olhada aí nesse quadro que eu acho bem interessante, ele está na nossa lição, e se vocês repararem bem, a do Rick Warren, ela cobre todos os itens do Novo Testamento, tá certo? Você tem lá o Rick Warren, ele realmente apresenta as ideias do Novo Testamento, e apresenta inclusive mais uma, o serviço. O serviço, na estrutura do Rick Warren, ele seria alguma coisa como o desenvolvimento dos ministérios pessoais ou os ministérios departamentais da igreja, digamos assim, né? De que a igreja precisa se envolver no serviço. Ela tem que adorar, tem que ter comunhão, tem que trabalhar no processo de discipulado e evangelismo, mas ela tem que se envolver. Então o Rick Warren, eu acho que foi até uma grande sacada do Rick Warren, e eu creio que esse por assim dizer, ele não está na estrutura neotestamentária, mas foi uma maneira como ele encontrou, e eu diria que não é que não está na estrutura, mas realmente foi uma maneira como ele encontrou de organizar os 4 itens, eu diria. Embora ele esteja lá escondido no meio, mas eu achei bem bacana essa ideia do Rick Warren. O serviço, ele é simplesmente o nosso trabalho. É o desenvolvimento do meu trabalho pessoal dentro da estrutura da igreja, tá certo? Eu acho meio truncado, né, pensar nisso, mas está lá, funciona bem. As igrejas que trabalham com o projeto da igreja com propósito são igrejas muito bem sucedidas, é bem bacana mesmo. Eu imagino que as igrejas de uma ou de outra forma se organizam para trabalhar desse jeito, né? Então tá aí a ideia do Rick Warren, que é bem interessante. Temos a ideia do Darrell Robinson, que é um livro que eu também li. O livro dele se chama, eu esqueci o nome aqui agora, mas de qualquer maneira ele tem uma visão tripla, e todas começam com E, que é para lembrar fácil, né? Exaltar o Salvador, equipar os santos e evangelizar o pecador. Observa que na visão tripla do Darrell Robinson, ele contempla 3 delas. Não contempla aqui a comunhão. Claro que o Darrell Robinson, ele acredita que a comunhão é importante, e o livro dele fala sobre a comunhão, né? Não há dúvida, nenhum autor vai falar que isso não é importante, mas ele não inclui como um princípio. Eu achei interessante isso, né? Não é um princípio. Exaltar quer dizer, tem a ver com o culto e a exaltação, equipar tem a ver com o ensino, e evangelizar tem a ver com o trabalho que a igreja faz voltado para fora dela mesma. Mas eu tenho a impressão que o Novo Testamento ele tem um projeto de retorno da igreja para consigo mesma, para um projeto de comunhão, ou pelo menos eu vejo isso, tá certo? Não sei se, né, se eu estou errado nesse sentido, mas a minha visão pessoal, pastoral de igreja, e eu trabalho nesse sentido, de que a igreja tem uma estrutura voltada para si mesma, no sentido de fortalecer os laços de união entre os irmãos, tá certo? De que a comunhão realmente seja um projeto da igreja, como pensa Rick Warren. Eu sou muito mais voltado para a ideia dele do que do Robinson nesse sentido. Embora as duas sejam importantíssimas, são, né, tem até muitas semelhanças entre elas. A Convenção Batista é a última delas. Vocês podem reparar que a ideia da Convenção Batista ela é até um tanto mais estranha, se você pensar assim. São princípios, e os livros da Convenção, que é a ideia da igreja multiplicadora, ela é muito voltada para a multiplicação. Ela foi feita para multiplicação, inclusive. O que eu acho que é uma coisa muito boa,
Mas também acho que é a fraqueza, na minha opinião, né? A igreja, ela se estruturar para multiplicar. Eu não sei se é exatamente para isso que a igreja... Eu vou admitir aqui, vou confessar diante de vocês, né? Eu vou até abrir o vídeo aqui, né? Para colocar isso até como uma forma de confissão. Eu não sei ainda se a igreja tem que ser estruturada para multiplicação. Se isso realmente... Eu preciso estudar um pouco mais a respeito disso. Eu tenho mais de 30 anos de ministério e eu fui meio pego de surpresa pela ideia da Convenção Batista, e por isso é que eu fiquei meio assim. Na igreja anterior, a igreja de onde eu vim, eu tentei, né, eu trabalhei com a ideia da igreja multiplicadora. Não sei se foi muito... Na verdade, eu não creio que tenha sido muito bem sucedido em relação a isso, mas eu acredito que uma fraqueza da convenção, talvez, é exatamente a ênfase na multiplicação. De que ela esteja estruturada para multiplicar. Seria como você estruturar a vida de uma criança para o crescimento. E eu não sei se a gente faz isso na prática. Se um pai e uma mãe, eles estruturam a vida de um filho para o crescimento. Eu acho que eles pensam no dia a dia, não é? O que eu tenho que fazer hoje? Ele não pensa, eu preciso que meu filho cresça, ele tenha tantos metros, que ele seja tal profissional, que ele ganhe tanto no futuro. Quer dizer, estruturar a vida para isso. Eu não sei se é exatamente isso que a gente faz, e não sei se isso é exatamente muito saudável no caso de uma criança. Mas a ideia da Convenção Batista é muito boa, eu acho muito legal. É um conceito muito importante. Eu acho que tem funcionado com muitas igrejas, e não estamos aqui para criticar e dizer que isso é ruim, tá certo? Colocando uma de par com a outra, a gente começa a ver algumas lacunas em uma ou outra, mas isso não, eu não vou negar que tem dado muito certo em muitas igrejas, tá certo? E é uma bênção, de fato, na vida de muitas igrejas, ok? Bem, vamos lá. Então, a ideia da Convenção Batista Brasileira, ela contempla a parte do evangelismo, a parte da multiplicação. Para isso ela é muito forte. Por isso ela trabalha no ensino, que é na formação de liderança, e é exatamente a liderança que vai dar suporte à multiplicação. E pode ver que no nível da evangelização você tem então os projetos, que são projetos de relacionamento, principalmente multiplicador, que é a evangelização, né? A evangelização discipuladora, é um projeto de comunhão voltado especificamente para os de fora, a plantação de igrejas. E eu acredito muito nisso, é realmente algo que todas as igrejas deveriam pensar nisso, está faltando isso mesmo nas igrejas. E a ideia da compaixão, que é alguma coisa relacionada com a ação social, o relacionamento com os de fora, os projetos voltados para a comunidade, digamos assim, né? E a oração, que eu não coloquei aqui como uma ideia, uma proposta do Novo Testamento, porque na minha cabeça, e pode ser que não, talvez eu esteja errado, eu não sei se a igreja deveria ter um projeto de oração, mas na minha ideia a oração ela é um subprojeto da adoração, ou ela é um aspecto da adoração. Quando a igreja se une para adorar, a oração ela faz parte da adoração. Eu até poderia colocar aqui a oração como um meio de adoração, né? Talvez eu tenha sido até maldoso aqui, né, de deixar a oração fora, como se fosse algo à parte. Talvez a oração faça mesmo parte da adoração, e vocês podem comentar isso. Eu vou até corrigir isso, tá bom? Lá na nossa lição, eu vou colocar a oração dentro de adoração, como sendo algo voltado então para Deus, tá bom? Tá aqui então as propostas modernas, é apenas uma maneira da gente pensar então e fixar um pouco mais este conteúdo, tá joia? Muito bem, tendo visto isso então, vamos então à nossa conclusão. A conclusão, gente, não está lá na lição, tá? Eu incluí agora que eu estava fazendo esse slide e eu senti falta de uma conclusão, porque ficou muita discussão e pouca conclusão, né? E eu acho que para a classe isso é bem bom, eu gosto muito disso, de discutir sem chegar numa conclusão, né? Eu lembro que eu fiz filosofia, né? E quem faz filosofia adora uma discussão sem conclusão. Mas eu acho que isso não é bom para a igreja e menos ainda para a classe. Então, a gente precisa chegar numa conclusão. E eu coloquei, então, uma conclusão dupla. Tá certo? Primeiro, uma relacionada com a missão e o perfil. De que a missão pode estar relacionada com o perfil. De que uma igreja... Lembra que a gente falou dos 4 itens
Pode ser que alguma igreja tenha mais facilidade de fazer uma delas em particular. Tem pastores que gostam de culto, ou líderes que gostam de culto, ou gostam de evangelismo e missões, por exemplo, e organizam, estruturam a igreja para atender mais a um aspecto do que outro. Eu não vejo problema nisso. Na minha opinião, está perfeito. Eu acho que vai muito do contexto da igreja, o perfil da igreja, o perfil do pastor. Eu não vejo problema, tá bom? Agora, o que eu acho que mesmo que uma igreja cumpra um aspecto, digamos, ela seja mais forte num aspecto, mesmo assim a igreja precisa cumprir todos eles. Não é desculpa para ela não cumprir os outros. Se um pastor percebe que ele é fraco, por exemplo, ele é fraco no ensino, então ele tem que se cercar de uma boa estrutura para atender essa demanda. Ele é fraco em evangelismo, então ele tem que ter uma estrutura para atender essa demanda, porque a igreja tem que fazer isso. Ela não pode deixar de cumprir um aspecto, tá certo? Ainda que ela seja mais forte em um deles, mas os outros também precisam ser atendidos, e a liderança tem que ver aquilo que a igreja ela é mais fraca para investir mais nisso, porque todos eles são importantes. Ela não pode deixar de ter um aspecto e tem que ser firme em todos eles, mesmo que ela dê ênfase a um em particular, que eu não acho que é um problema, tá bom? Essa é a minha maneira de pensar, e vocês podem conversar com a classe, não há problema se a classe pensar diferente ou algum, não, mas eu acho que a igreja não tem que ter um melhor, todos têm que ser bom, amém, então se tem, amém, né? Se acha assim, de repente a nossa igreja pode até pensar, vamos trabalhar, não é saudável a gente se esforçar para ser forte em tudo, tá certo? Ser perfeito, eu acho que não há nenhum problema. O nosso Senhor Jesus, ele é forte em tudo. Jesus não tem uma parte melhor do que outra. Ele é bom em tudo. E como nós somos a semelhança de Cristo, não há nenhum problema em pensar que a gente tem que ser bom em tudo, ok? Tá aí a nossa lição. Vamos apresentá-la então para a nossa classe no próximo domingo. Que Deus use a vida de vocês e que seja realmente uma grande bênção para a nossa igreja, a gente colha muito fruto então dessa visão de igreja, tá bom? E aproveitando, lembra aos alunos que esse é o mês do aniversário da nossa igreja. Então olha que proposta bacana, né? A gente usar então esse tema e começar a discutir a igreja e como é que a gente se estrutura então para ser a igreja que Cristo quer que a gente seja. Amém? Que Deus abençoe então a vida de vocês e uma ótima aula no próximo domingo.